Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós já vimos que a produção do espaço é atravessada por conflitos. Na aula de hoje, Hermínia Maricato vai mostrar o histórico do conflito pelo acesso à terra, desde o século XIX até a atualidade. É o que ela chama de o nó da terra. Olá, hoje nós estamos em mais uma aula do nosso curso, não é? Nós vamos fazer algumas relações entre o que nós vamos desenvolver, que tem a ver com o nó da terra, com tradições do Brasil urbano e aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores. Essa é uma bibliografia mínima, minimorum, não é? E eu preciso fazer um alerta que a aula sobre o nó da terra ela envolve uma história da propriedade da terra no Brasil, mas, como eu não sou historiadora, eu sou uma urbanista, se vocês quiserem desenvolver melhor, conhecer melhor essa historiografia, vocês precisam buscar uma bibliografia que vai, inclusive, além desta, né? Porque é um tema realmente muito circunstanciado, tem uma bibliografia muito grande sobre a história da propriedade da terra no Brasil, desde a fundação do Brasil, vamos dizer assim, né? Eu estou recomendando aí o livro da Brandão, do Din, um livro meu, que eu desenvolvi um artigo, um capítulo sobre o nó da terra, um livro do Zé de Souza Martins, da Lígia Osório Silva, do Ariovaldo Umbelino. E o resto da bibliografia eu vou citando aqui no decorrer da minha apresentação, mas, na verdade, eu faço esse alerta de que quem quiser conhecer melhor tem que ler bastante, uma bibliografia bem ampla e que fala sobre a história do Brasil. Nós vamos partir de evidências empíricas, que são impressionantes, e eu quero partir delas para mostrar o quanto a história da propriedade privada da terra no Brasil, ou da terra pública, é cercada de contradições, não é? Vamos começar com esses dois livros, né, que foram desenvolvidos pelo INCRA, no Ministério da Política de Desenvolvimento Agrário e Ministério da Política Fundiária e da Agricultura Familiar. Um é o Livro Branco da Grilagem e o outro é o Livro Branco das Superindenizações, como dar fim a essa indústria. Nós estamos, nesse início dessa aula, tratando de evidências empíricas, de fatos, que são, como eu já disse, muito impressionantes e que mostram essa grande contradição que é o uso e a ocupação e a apropriação da terra no Brasil. Esses dois livros, desenvolvidos por funcionários públicos, não é? e técnicos do governo federal, mostram o quanto o governo, os governos, a administração pública enfrentam de percalços, de despesas, não é? De limites para fazer uma política de reforma agrária, por exemplo, que é o caso do INCRA, né? O caso do INCRA, com uma grilagem que constitui uma verdadeira
permanência na história do Brasil, como a prática das superindenizações. Vamos em frente, considerando aqui demais evidências empíricas, né? Uma das mais interessantes é a pesquisa de professor Fioravanti, que está registrada numa revista da FAPESP, de número 279, de 2019. As terras imaginárias do Pará. 22,7 milhões de hectares de terras particulares e 18,5 milhões de terrenos públicos só existem no papel. Eu escolhi alguns fatos para trazer aqui para iniciar nossa aula, para que a gente possa constatar esse desencontro, essa verdadeira confusão que existe na apropriação da terra no Brasil. Então, está aí a bibliografia, para quem quiser tomar contato, né? Na verdade, a soma das terras registradas no estado do Pará vão muito além da superfície do estado do Pará. Esse é o início, então, da nossa constatação sobre a confusão registrária, né? Sobre a indisciplina, como chama o Joaquim de Brito da Costa Neto, a indisciplina do registro de terras no Brasil, né? E o Joaquim, que ele publicou esse livro, que é possível ser encontrado na internet, a complexidade da questão fundiária nos parques e estações ecológicas do estado de São Paulo. O Joaquim infelizmente ele nos deixou, né? Era um funcionário público do Instituto Florestal, e ele trabalhava com a demarcação dos parques estaduais paulistas, não é? A conclusão de que era necessário que as terras de parques e de reservas fossem públicas é uma construção que já tem, é uma evidência que já tem há algum tempo, né? Porque muito dificilmente você obriga, ainda mais num país onde vige o nó da terra, obriga um proprietário privado a cumprir, por exemplo, a condição de reserva florestal, né? Nos parques e estações ecológicas do estado de São Paulo. O Joaquim, ele trabalhou, então, nessas demarcações, né? Na desapropriação de terras para a constituição dos parques estaduais paulistas, e foi aí que ele teve uma experiência que é muito impressionante de constatar que alguns pedaços de terra dentro dos parques tinham andares de registro de propriedade. 3 a 4 andares de registro de propriedade da terra nesses parques estaduais, obrigando o governo estadual a desapropriar várias vezes o mesmo pedaço de terra, já que esses registros se superpunham sobre o mesmo pedaço de terra. E mais uma evidência empírica com a qual eu queria começar essa minha aula é uma pesquisa que nós fizemos no Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAUSP, no ano de 2000, em colaboração com o Lincoln Institute of Land Policy, em colaboração também com integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa pesquisa, o que ela nos mostrou? Que o preço de desapropriação de terras para as políticas públicas, porque nós trabalhamos com imóveis urbanos dos centros, né, urbanos, mas também estendemos a pesquisa para imóveis rurais.
que esse preço está longe de ter uma metodologia confiável de fixação, né, de um preço para desapropriação. Nós, por exemplo, nessa pesquisa, pegamos casos de terras em que o proprietário foi à justiça para requerer um aumento no valor do preço de desapropriação, porque a terra estava coberta de matas. E nós pegamos casos em que os proprietários entraram na justiça para pedir aumento no preço de desapropriação, porque ele já havia desmatado, ou seja, feito um serviço, né, com certo custo sobre a terra que estava sendo desapropriada. E, por incrível que pareça, os próprios peritos judiciais, peritos indicados pelo sistema de justiça, têm alguns critérios flexíveis ao instituir, ao decidir esses preços de desapropriação de terra. Então, essas pesquisas todas, essa bibliografia que eu estou trazendo aqui para estimular vocês a se interessarem, não é, para esse tema do nó da terra, ela vai. Eu peguei 4 exemplos, mas isso, qualquer lugar que você lida com desapropriação, com políticas públicas, né, que passam pela questão fundiária, você vai enfrentar esse problema, né? E isso não se trata apenas dos rincões do país, né? Se a gente pensar na Amazônia, uma terra até recentemente menos ocupada, não é? Você tem isso aqui na capital de São Paulo, onde a gente, em diversas pesquisas, na capital do estado de São Paulo, percebeu limites de flexíveis de registro, de propriedade registrada, né? Superposição de propriedades chegando aqui num bairro como a Vila Madalena, um bairro de alta renda na cidade de São Paulo. Então, não estou falando de exceção. Vamos lá tentar entender, não é? Pouco mais de evidências ainda, um mapa do município de São Paulo. O município de São Paulo está numa região metropolitana e concentra 70% dos empregos da região metropolitana, pelo menos até onde eu acompanhei, né, os dados do censo. Vocês estão vendo aqui no município de São Paulo, onde mora a população preta e parda, né? E nós vamos ver que há uma completa disparidade em relação ao preço da terra. Os preços mais altos do metro quadrado de terra ou de imóveis estão localizados nessa mancha branca aí que nós temos no centro do município de São Paulo. Esse novo mapa mostra isso, não é? O preço do metro quadrado de terra, não é? E esse centro, onde evidentemente está se dando a maior parte dos investimentos públicos e privados atualmente, porque isso variou nos últimos 20 anos, né? Especialmente no período do Minha Casa Minha Vida, é nesse centro aí que nós temos, então, a concentração da distribuição dos empregos informais na região metropolitana, né? E, finalmente, lembrar, nós já tivemos uma aula anterior sobre isso, que grande parte da população, e nas regiões metropolitanas, a maior parte da moradia é produzida sem Estado e sem mercado. Significa sem acesso
a produção formal capitalista do mercado imobiliário e sem acesso às políticas públicas. Isso, evidentemente, tem, além esses dados, não é, numéricos, eles têm uma dimensão que é ideológica, não é? Que é uma cidade relativamente invisível. Não é? A cidade dos riscos de desmoronamento, de enchentes. Eu peguei novamente, como já mostrei para vocês, uma imagem da Rocinha, que é uma favela muito bem localizada no Rio de Janeiro. A maior parte das favelas não são localizadas na zona sul do Rio de Janeiro, não é? Mas, ao contrário, ao norte e ao oeste, e um bairro de Salvador, que provavelmente, olhando, não é, aqui, é um bairro de um loteamento que durante muito tempo nós chamamos de clandestino, loteamento irregular, informal, enfim, ilegal, sujeito aí a desmoronamentos. Então, nós já, em aula anterior, desenvolvemos aqui que a maior parte, nas metrópoles brasileiras, da moradia, da força de trabalho, ela se dá informalmente. Eu produzi um documentário, muitos de vocês devem conhecer, chama Fim de Semana. Em 1975, foi apresentado numa reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um filme documentário dirigido pelo Renato Tapajós, que está muito atual, viu, gente? É só olhar lá, que mostra que a maior parte da moradia da nossa força de trabalho, inclusive no período da industrialização, ele se deu sem a produção formal, sem a participação da indústria da construção, sem financiamento, sem Estado, sem legislação, não é? Compulsoriamente ilegal, estruturalmente ilegal. Mais do que a desigualdade, nós queremos apontar aqui essa contradição. Leis avançadas para uma sociedade pré-moderna. A reprodução da força de trabalho se dá, então, fora dessa produção formal, legal. E eu queria lembrar que nós, arquitetos e urbanistas, gostamos muito de discutir a regulação do uso da ocupação do solo, não é? Os planos diretores, como se isso pudesse ter força, a lei tivesse força para encarar uma questão, como nós vamos mostrar, estruturalmente ilegal, porque historicamente formada para isso. E outra coisa importante que eu já chamei a atenção de vocês nas aulas anteriores é que, sem alternativas, essa grande parte da população se torna ré nas ações de despejos forçados. A vítima se torna ré. Não é? Eu estou insistindo aqui nas comprovações empíricas, porque eu acho muito importante, por causa o que o Sérgio Buarque de Holanda chama de uma certa mentalidade livresca. A gente, quando começa a discutir legislação, urbanismo, planejamento urbano, esquece um pouco da realidade brasileira. Nós, efetivamente, não temos ainda uma universidade engajada cientificamente, tecnicamente, socialmente, politicamente, na realidade brasileira em nossa área. Mas isso é alguma coisa que está avançando. Felizmente, nós estamos passando com as extensões, as residências, a mudar o paradigma da arquitetura e do urbanismo no Brasil.
E eu quero mostrar mais um caso impressionante. Vocês estão vendo aí a bacia, a bacia da área de proteção dos mananciais, ao sul do município de São Paulo. Eu estou usando, gente, muito exemplo aqui de São Paulo, mas isso eu tenho visto no Brasil todo, né? Não é nenhuma paulistanocentrismo, é que, para mim, é mais fácil usar os dados, que, evidentemente, estão mais próximos, né? Mas a gente vê isso no Brasil todo. Então, a bacia da Bilis e da Guarapiranga, que é uma bacia que tem a reserva de água para uma das maiores metrópoles do mundo, que é protegida por lei, é uma área de proteção dos mananciais. Mas nesta bacia moram 800.000 pessoas, né, produzindo assoreamento, resíduos sólidos. Quando vocês olham essa foto, vocês percebem que eu estou diante, principalmente à direita e à esquerda, de loteamentos. Tem ruas abertas, tem a demarcação dos lotes, não é? E está evidente um processo de assoreamento. Então, nós estamos diante de um processo gigantesco de ocupação ilegal, uma área de proteção ambiental, da qual depende a saúde, né, da cidade, a água que a cidade bebe, né? No entanto, eu quero fazer um contraste aqui com um caso de um edifício abandonado, ocioso, no centro da cidade, que foi ocupado pelos movimentos de moradia, como vocês podem ver aí pelas bandeiras, não é? Mas que foi motivo de um despejo forçado violento. Isso é bem no centro da cidade. Houve uma verdadeira batalha campal no centro da cidade para despejo dessa população, entre as quais nós tínhamos idosos e crianças. O que eu quero chamar a atenção desses casos? Como explicar o seguinte? 800.000 pessoas ocupam a área de proteção dos mananciais ao sul do município de São Paulo, contrariando a lei. É uma ocupação admitida. Se ela não fosse admitida, ela não estaria lá. Não é? Essas pessoas, elas não têm como acessar uma moradia formal. Não é? E essa realidade passa a ser invisível para a maior parte, para a mídia, para os governos, para a maior parte da população. No entanto, um edifício ocioso no centro da cidade é ocupado, e eu quero lembrar que, quando ele é ocupado, ele passa a cumprir uma função social, deixa de ser ocioso, não é? E ele passa a integrar a função social da cidade, da propriedade, previstos na Constituição Federal de 88, previstos no Estatuto da Cidade de 2001, que regulamenta a política urbana, os artigos da política urbana na Constituição Federal, e nos planos diretores. Além do mais, o direito à moradia também é previsto na Constituição Federal, assim como o direito ao transporte público coletivo, né? Mas essa ocupação não é admitida. Os 800.000 não comovem a mídia, nem o sistema de justiça, nem os governos, né? Um edifício ocupado no centro da cidade comove. Por quê? Porque a terra ela tem um valor de localização. A terra protegida por lei, essa terra, APMs, APPs, são terras relativamente baratas e desvalorizadas.
pelo mercado. E é o mercado que faz o preço da terra. Já o centro da cidade é servido de metrô, de equipamentos sociais, universidades, museus, não é? Empregos próximos. Como explicar que o pôr em risco a água da metrópole não comove a sociedade de um modo geral? E um edifício ocupado pelo movimento de moradia mobiliza o sistema de justiça, a polícia, a mídia. Bom, eu quero lembrar, então, alguma coisa que eu já repeti para vocês, que a posse formal da terra e dos imóveis divide a sociedade brasileira. Há um ardil na aplicação da lei. A maior parte da sociedade brasileira não tem direito, não tem acesso à terra, à posse formal da terra e dos imóveis. E eu lembro aqui um texto aqui do Brecht, né, que é da peça A Exceção e a Regra. Não estranhem o que não for estranho. Aliás, estranhem o que não for estranho. Tomem por inexplicável o habitual. Sintam-se perplexos ante o cotidiano. Tratem de achar um remédio para o abuso. Mas não esqueçam de que o abuso é sempre a regra. Nós estamos falando que a exceção, a moradia formal, as favelas, os loteamentos ilegais, é regra e não exceção. E nós estamos falando que a regra, que é aquilo que é legal, que está dentro da lei, que segue a lei, é exceção e não regra. Bom, então vamos passar para a nossa história da propriedade da terra no Brasil. Sempre lembrando vocês que eu não sou uma historiadora, não me cobrem um rigor absoluto de historiador, eu sou uma urbanista. Diante de tudo que eu apresentei a vocês, e muito mais que eu vivi como secretária de habitação na Prefeitura de São Paulo, como vice-ministra do Ministério das Cidades, foi uma perplexidade que eu precisava buscar explicação, né? Para a qual eu precisava buscar explicação. E vocês estão vendo aí, registro de terras no Brasil, indisciplina, confusão, imprecisão. É uma história, minha gente, de mais de 500 anos. Bom, primeiro lembrar, muito rapidamente, que as origens da propriedade privada da terra no mundo ocidental começa com a Declaração dos Direitos do Homem, em 1789, com a Constituição Francesa, direito natural, inviolável e sagrado, não é? Na França, isso ocorreu no rompimento com o regime feudal. Portugal não passou pelo feudalismo. Como o Faoro esclarece, né? Portugal tem um processo histórico patrimonialista. A coroa é detentora da terra, né? E no século XIV, o país estava assolado pela fome e a coroa resolveu, para enfrentar a crise, distribuir terra para quem nela produz, para combater a fome, não é? Para terras, evidentemente, não muito amplas, não é? Porque Portugal, como a gente sabe,
é um país pequeno, não é? de área, perto do Brasil. E esse sistema de sesmarias, de distribuição de terras para enfrentamento da crise da fome em Portugal, que era do século XIV, foi trazido para o Brasil a partir do século XVI, né? É uma transferência, olha aí, gente, o início das ideias fora do lugar. É uma transferência da abordagem jurídica para o Brasil, que era uma forma de ocupar o país, né? Por meio de sesmarias. Há uma distribuição, outorga de terras aos homens de bem, portugueses brancos cristãos, com a condição de ocupar, produzir e pagar os tributos. Interessante que até hoje, quando a gente discute a função social da propriedade, esses critérios aparecem. Esse processo, né, de distribuição através das capitanias hereditárias, né, ele instituía um pagamento de foro em 1695 e instituiu também o direito de herança em 1754. Conforme eu fui relendo a história aí da propriedade da terra durante o Brasil colonial, propriedade não, do uso, né, da ocupação da terra, porque a propriedade era da coroa, né? Conforme eu fui lendo, eu fui imaginando o disparate que é você pegar uma lei, né, um sistema de sesmarias que poderia ter funcionado em Portugal e trazer para um país onde você pode colocar, inserir vários Portugais, né? Com a abundância de terras no Brasil, essas regras, evidentemente, não funcionaram, né? Por quê? Porque parte das terras apossadas, as pessoas não queriam pagar o foro, o aforamento, então elas se deslocam, vão desmatar outra terra, não é? E começa um sistema de posse completamente sem controle, não é? Ou então eles também se queixavam, isso muito autor brasileiro, até o Monteiro Lobato mostra, né, de que a terra se cansa e, a partir daí, vão atrás de novas terras. Então, nós temos todo um processo, durante esse período, de terras invadidas, terras abandonadas, terras submetidas a posses ou a aforamento, não é? Mas é importante aqui fazer um parênteses também para explicar o imbricamento entre a escravização da mão de obra e essa forma desordenada de ocupação da terra, né? O escravo como patrimônio, ele precede a terra como patrimônio, né? Ele define o poder político, econômico e social. Como é que se firma o poder da oligarquia brasileira? A partir da propriedade da mão de obra, e não da terra, não é? Era a produção, o controle sobre a produção, açucareira, algodão, tabaco, ele se dá especialmente a partir, no contexto do mercantilismo, a partir da detenção de escravos, não é? E você tem, então, como eu falei, esse imbricamento entre terra e trabalho. O Martins, o José de Souza Martins, é que lembra que durante quase todo o século XIX, você tem uma queda de braço entre a libertação dos escravos e a escravização da terra, não é? Você tem
os ciclos de monocultura e latifúndio, e tudo isso relacionado a uma exploração mercantil, né? O escravo, então, era um objeto de garantia para o financiamento do produtor. Ele garantiu monopólio sobre a produção, porque ele tinha um monopólio sobre o trabalho, né? E o escravo, ele é essencial e não a terra nesse período, né? A terra, ela não tinha muito valor. Vários autores mostram isso, né? Ela era propriedade da coroa, e depois havia uma abundância de terra. E nós não temos o rebuscamento jurídico de controle, demarcação da terra, apesar da burocracia, né? As sesmarias, elas eram distribuídas como um favor em troca da lealdade e da segurança na colonização, com pagamento de foro, e ela podia ser retomada, que era as terras devolutas, desde que não ocupadas, não produzindo e sem pagamento de foros, essas terras elas se tornavam devolutas. O nome, né? Porque nós tínhamos realmente uma dificuldade, aliás, vocês vão ver que temos até hoje, de identificar o que são as terras devolutas na história do Brasil, né? O Brasil, para voltar a falar da importância da escravidão no Brasil, ele foi destino de 46% de todos os africanos que vieram para as Américas. 46% vieram para o Brasil. E o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Nós temos vários autores que tocam nisso, mas o Felipe de Alencastro é o autor, grande especialista no tráfico do Atlântico, não é? E eu não vou desenvolver o assunto, mas a Maria Silvia de Carvalho Franco desenvolveu aí esse tema, que é o lugar dos brancos pobres na sociedade escravocrata, que é um tema interessante, mas é quase que um apêndice nesse bloco de poder oligárquico baseado no trabalho escravo, não é? Mas nós já estávamos com uma pressão da Inglaterra, especialmente, mas também das lutas dos escravos brasileiros ou portugueses para o fim da escravidão. Então, o Brasil estava passando por uma pressão, né, que se acirra muito no século XIX. Né? Mas a questão, para libertar os escravos, existia um problema que a oligarquia agrária punha, que era como manter o poder, libertando a mão de obra. Como garantir a ocupação feita nos latifúndios? Nós temos que... A bibliografia mostra uma coisa muito interessante, que é a dificuldade de medição e delimitação da terra. Não é? Quando você lê essa bibliografia, existe uma forma de medição nos primórdios, aí, nos primeiros séculos, que é por um homem em cima de uma mula, com o cachimbo cheio de fumo, e medir todo o comprimento até esse fumo terminar, o cachimbo apagar, né? Isso foi tomado como medida, vocês imaginem, não é? Outra forma de medida eram você pegar indicadores físicos, morros, rios, cachoeiras, tipo de árvores gigantescas, não é? Para definir a delimitação de uma concessão, não é? De terras. E esse processo de
confuso, caótico mesmo, não é? Ele vai se estendendo, apesar de medidas burocráticas, apesar de leis, como nós vamos mostrar, que tentam diminuir essa confusão registrária, né? Essa indefinição dos limites das terras ocupadas, né? O processo de independência no Brasil, ele foi um projeto liberal, mas teve a resistência dos latifundiários. 1822 marcou o fim do sistema de sesmarias, mas a Constituição de 24 se omite sobre a libertação dos escravos. Esse conflito sobre a demarcação da propriedade no Brasil e a instituição da propriedade privada da terra, ele marca muito fortemente a nossa história toda, mas, em especial, ele, de 1822 a 1850, nós temos um vazio de regulação e uma expansão dos latifúndios, como mostra muita da nossa bibliografia, não é? Com a pressão da Inglaterra para o fim do tráfico de escravos, em 1831 é aprovada uma lei no Brasil, mas o tráfico continua. Inclusive com juízes investindo no tráfico, não é? Que era muito rentável, era um grande negócio, não é? Eu vou falar várias datas aqui para vocês terem uma ideia de como a gente tem uma tradição e a gente entende o nó da terra hoje no Brasil por essa lista, né? Então, 1831 proíbe-se o tráfico de escravos, mas é para inglês ver, não é? A lei não funcionou. Em 1843, nós temos um antecessor da Lei de Terras, que veio em 1850, né? Nós vamos falar sobre ela, mas tem essa tensão com os latifundiários, como medir, como delimitar, como garantir, então é uma lei também que não se aplicou, não é? Em 1850, aí sim vem uma lei muito importante, que é a Lei de Terras, número 601, que reconhece as terras concedidas sem pagamento de encargos, olha aí o poder da oligarquia agrária, não é? E institui um cadastro das terras sobrantes ou devolutas. O que a coroa queria era retomar essas terras devolutas para poder vender, não é? Já que ela estava instituindo que o acesso à terra agora era com venda, não é? Então, novas aquisições somente com compra e venda. Mas o que é mais interessante, minha gente, é que uma semana antes da aprovação da Lei 601 de 1850, foi aprovado novamente a extinção do tráfico de africanos. E, segundo consta na bibliografia, dessa vez o tráfico realmente foi extinto, não é? O tráfico, não a escravidão, evidentemente, né? Mas vamos dar um salto apenas para lembrar dessa queda de braço entre a propriedade privada e a libertação dos escravos, né? Em 1870, teve início da imigração europeia com o cuidado de evitar o acesso à propriedade privada, não é? Isso foi interesse dos produtores de café, e então nós temos uma colonização branca, uma disputa, né, de projetos, não é? O José Bonifácio de Andrada e Silva, ele tinha um projeto de uma colonização branca em pequenas propriedades, mas os produtores de café
queriam essa mão de obra para a lavoura de exportação. Então, nós não tivemos ainda o acesso à terra, né? Mas vamos voltar um pouco para trás e continuar naquela lista, né, que marca o lento processo pelo fim da escravidão e a lenta construção do cerco jurídico da terra para confirmar o acesso à terra de quem já tinha, não é, já produzia, ou para evitar o acesso à terra de quem não tinha tido acesso, né? No caso, evidentemente, os escravos libertos, não é? E os imigrantes brancos, né? Que tiveram um pouco mais de acesso, não é? Como mostra a colonização, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não é? Bom, mas então, como é que a coroa tenta demarcar o que é terra, confirmar a terra dos latifundiários e separar o que era terra devolutas? Bom, em 1850, pela Lei de Terras, o artigo 13 institui o registro do vigário. Em 1854, esse registro paroquial ele tem um decreto regulamentador. O possuidor da terra ele informa os dados, muito semelhante ao que aconteceu bem recentemente com o Cadastro Ambiental Rural, né? Localização, dimensão e confrontantes. O registro do vigário, o registro paroquial, não conferia direitos, não é? E ele institui normas para medição e demarcação das terras devolutas, que, evidentemente, era a maior parte do Brasil. Não é? Mas vamos continuar com esse esforço de tentar delimitar, dar uma ordem jurídica para a terra no Brasil, não é? A Portaria 385 institui a repartição geral das terras, que é extinta em 1861. Em 1858, há uma distinção entre posse e propriedade. É melhor, como vocês estão vendo aí, proteger a posse do que perder a propriedade, não é? Em 1864, é votada uma lei hipotecária, cria registro de imóveis que dando origem aos atuais registros. Agora, vocês pensem o seguinte, nós já tínhamos cadastros de terra, não é? Em 1874, é criado o Registro Geral e Estatística das Terras Públicas e Possuídas. O registro de imóveis criado. Em 1876, um decreto cria a Inspetoria Geral das Terras e Colonização, que é extinta em 1896. Nós não tínhamos mapa das terras devolutas em 1880. Em 1890, é criado o Registro Torres, que não deu em nada, apesar de ser citado na legislação até 1973, minha gente. Agora, vocês imaginem todos esses registros, essas iniciativas de registros se sucedendo. E em 1891, esse foi um dado que marca, né, uma ruptura, né? A Constituição da República transfere propriedade das terras devolutas aos estados. Como chamam a atenção alguns autores, a oligarquia agrária que vai cuidar
da demarcação de terras devolutas, não é? É tudo que ela queria, não é? Realmente nós temos não só uma manutenção da doação de terras, que era o que a coroa fazia aos seus vassalos leais, brancos cristãos, né? Mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de desenvolvimento, continuidade do desenvolvimento dos latifúndios. Então, nesse histórico, nós temos o quê? O surgimento de registros paralelos. Lembra lá no começo que eu falei das terras imaginárias do Pará, ou dos andares de propriedade da terra aqui nos parques estaduais paulistas? Então, registro paralelos, desinteresse, dificuldades, fraudes, gerando confusão registrárias. Eu pude observar com o Joaquim de Brito da Costa Neto, inclusive o caso de uma terra que ela inicialmente era localizada no litoral e que simplesmente é deslocada para o Planalto, aqui, para o Planalto Paulista. Né? Então, nós temos cercas que avançam, propriedades que se superpõem, não é? Registros paralelos. Essa é parte da história da propriedade da terra no Brasil. Não é? Nós tivemos muita luta pela terra, Canudos contestado, ligas camponesas, né? E as dificuldades de registro continuam mais recentemente. Estatuto da Terra, de 1964, cria o cadastro dos imóveis rurais, cria também a função social da propriedade, no campo, por incrível que pareça. Né? Em 1972, lei cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Em 73 e 75, leis dispõem sobre o registro de imóveis. Em 79, dispõe sobre matrícula e registro de imóveis rurais. 2001, uma lei unifica o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Depois vem o Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural, em 2012. Né? Vamos em frente aí. Nas cidades, nós tivemos bem recentemente a Lei 2009, instituída muito por conta do programa Minha Casa Minha Vida, em 2017, a Lei 13.465, REURB. Enfim, como diz Hermínia Maricato nos memes, não faltam leis no Brasil para mostrar que a confusão que a gente vê hoje, a indústria da grilagem que ataca a Amazônia, não é? Que ataca o Centro-Oeste, não é por falta de lei que nós temos essa situação tão grave na situação do meio ambiente no Brasil. Nas cidades, é importante lembrar aquilo que o Gilberto Freire chama atenção, né? Que até pouco tempo atrás, os escravos eles eram responsáveis pela água das moradias, pelo transporte da água, pelo transporte do esgoto, pelo combustível para o fogo, não é? Pela iluminação das ruas, inclusive, pelo destino do lixo, pela manutenção da casa, pelo transporte de pessoas, pelo abastecimento. Eu não vou me deter aqui, mas realmente é muito impressionante como essa memória ela está pouco presente de um modo geral na nossa sociedade, não é? E ela explica a maior população de trabalhadores domésticos e domésticas, especialmente, do mundo que nós temos no Brasil. Não é? E nas cidades, nós temos o Murilo Marques,
a Luísa Batalha, que escreveram também sobre como, apesar de que o Brasil tinha apenas 10% da população nas cidades, mas de como você já tinha uma tradição de confusão registrária a partir o quê? Especialmente do chamado rocio, né? Em volta da delimitação da área urbana municipal, né? Você tem um rocio que os conselhos municipais, as câmaras municipais, formada pelos homens bons, brancos, cristãos e leais, né? Eles podiam atribuir pedaços, datas, para a população, claro que numa troca de lealdade, fidelidade, etc. Essa área em volta das cidades era o rocio, né? O rocio e as datas persistem como favor e poder municipal demarcando terras, né? E isso depois da lei de terras, depois de terminada a possibilidade das conselhos municipais doarem legalmente terras, né? A Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, continuou doando datas de terra bem depois do que a lei permitia, né? Bom, então, nós temos uma tradição. Vamos repetir para isso ficar bem claro, né? Confusão nas delimitações de propriedades e proprietários, fraudes nos registros, superposição de datas, termos sesmarias e rocios. O que significa isso? Datas eram aqueles pedaços de terra do rocio, termos era a superfície, né? A gleba da vila ou da freguesia, e a confusão entre cadastros municipais, estaduais, federais e paroquiais. Cadastros e mapeamentos incompletos, ocupação irregular massiva do solo, leis que não se aplicam, o poder informal, a universalização do favor, como arbítrio, né? Aspectos simbólicos do que é legal, pobreza identificada como ilegalidade. Eu estou trazendo agora para a conjuntura atual, né? O que é legal e o que não é legal tem uma estética, né? Tem uma imagem. Por que tantos loteamentos fechados, ilegais por lei, foram construídos nos arredores das nossas cidades nos últimos 30 anos? Privatizando ruas, privatizando áreas públicas. Eu fiz também, nessa pesquisa no LabIAB, junto com o Ministério Público, um levantamento desses loteamentos fechados. Então, o legal, ele tem uma cara de legal, ele tem toda uma estética acompanhado a ele, ligado a um mercado de alta renda, de brancos, né? E a pobreza é identificada com ilegalidade. É notável também como consequência desse histórico todo, a dificuldade de obtenção de terras para políticas públicas. Uma dificuldade que se apresenta no preço das desapropriações de terra, mas também na dificuldade da demarcação das terras devolutas, que seriam mais do que suficientes para uma reforma agrária. Eu estou aqui fazendo uma estimativa, né? E para melhorar a condição da moradia urbana. E nós temos uma imprecisão, como eu disse,
na demarcação das terras públicas até os dias atuais, minha gente. Mais de 500 anos. E quando a gente vê um programa como Minha Casa Minha Vida, que foi tão virtuoso do ponto de vista da população-alvo, que era a população de baixa renda, principalmente até 2 salários mínimos, e com bastante subsídio, um programa público que financiou mais de 5 milhões de moradias, mas que não conseguiu superar o nó da terra, mas que não conseguiu regulamentar a produção, essa produção de moradias inseridas na malha urbana, ou seja, o direito à cidade. Nós tivemos, durante esse período, verdadeiras ilhas. Aliás, eu preciso pedir desculpas aqui, que esse exemplo, se eu não me engano, é anterior, ou bem do começo do Minha Casa Minha Vida. Né? Mas é muito mais comum eu localizar um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida e também do período do BNH e do Sistema Financeiro da Habitação, lá na segunda metade dos anos 70, é muito mais provável que eu encontre esses conjuntos fora da cidade consolidada. Pode até estar dentro do perímetro urbano. E aí, como era empreitada global, né, entrou um interesse, evidentemente, dos capitais que produziram esses conjuntos por meio da empreitada global e produziram em periferias distantes, incidindo numa dispersão urbanística, eu diria, nas principais cidades brasileiras. Né? É com isso que eu vou acabar aqui essa aula, dizendo para vocês que nós temos uma persistência, mesmo num mundo em mudança. Nós estamos num mundo em transição, se considerarmos o que está acontecendo com a globalização neoliberal. Né? A partir de 1980, o Brasil se desindustrializou, a classe trabalhadora mudou completamente. Né? Nós temos uma nova realidade na comunicação, na produção, no consumo, até na subjetividade das relações sociais, na geopolítica mundial, tudo em mudança. Mas nós temos a persistência do nó da terra. Está sendo responsável pelo aprofundamento da fratura urbana e rural no Brasil. Numa próxima aula, nós vamos ver como a globalização neoliberal, em que o processo de acumulação de capital tem hegemonia do capital financeiro, incide sobre a produção de cidades, né, a produção do espaço urbano, mas eu quero adiantar que o nó da terra ele pode até ter se adaptado, né, como um ativo financeiro, né, a essa hegemonia financeira. Mas eu acho que ele está mais vivo do que nunca e ele é uma chave explicativa para a produção do espaço urbano e rural no Brasil, inclusive sobre a financiarização.